Salve o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Lembrando para você, minha querida família, que se você está vendo esses vídeos e tem interesse em estar acompanhando as meditações, nesse link que está aqui embaixo nós temos a Família da Imaculada, onde é disponibilizado o PDF para você fazer as suas meditações. E hoje, nesse 22º dia, nós vamos falar sobre o coração temperado. Nossa, que bonito a gente está aprendendo as virtudes baseadas no coração de Jesus e com o modelo dos santos. Nossa, faça bem feito, medite, peça a Cristo, nosso Senhor, que com seu Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria abençoe a sua jornada de santificação. Porque o homem virtuoso é um homem habilidoso em tudo que ele faz. E nós precisamos muito desse coração temperado. A temperança é a virtude cardeal entre as mais nobres do homem. Ela doa ao homem o domínio de si, a harmonia entre corpo e alma, as crianças chorando lá. Vamos mandar bala, não tem como fazer diferente. A submissão ordenada dos sentidos e dos instintos ao espírito. Um coração temperado é um coração sóbrio, ordenado e nobre, que mantém em equilíbrio toda a pessoa. Você olha hoje em dia para as pessoas e você vê um retrato disso daqui, pessoas equilibradas, pessoas que têm sobriedade, que são ordenadas? Não, por quê? Porque não tem a virtude da temperança. O Divino Coração de Jesus é nosso modelo de temperança. Toda a sua vida era conduzida com perfeita sobriedade consigo mesmo e com os outros. Por isso que nós precisamos ler o Evangelho para cada vez mais admirar nosso Senhor Jesus Cristo, procurar imitá-lo nas suas ações, que é o nosso modelo perfeito, porque a maneira com que Cristo se comportava é que nós devemos nos comportar com todos. E a sobriedade de Jesus, a temperança de Jesus é uma coisa admirável. Jesus também possuía os estímulos da fome e da sede, do sono e do descanso. Mas bem sabemos como ele se dominava, mortificando-se em todo tempo e lugar. Jesus fez jejum durante 40 dias no deserto. Sofreu a sede no poço de Siquém e na cruz. Sacrificava o sono para passar a noite em oração ou as horas matutinas antes do amanhecer. Renunciava ao descanso e à comida para admoestar a multidão e curar os doentes. Uma vida sóbria e forte que nos demonstra como devemos nos contentar com pouco, com o coração livre para dedicar-se ao que é mais importante, aquilo que fica para sempre. O amor de Deus e do próximo, na oração, no sacrifício e na caridade. Bom, eu não sei como que é a sua vida, mas eu, por exemplo, na minha história, eu tenho diabetes. Eu não posso ficar fazendo jejuns rigorosos, mas eu posso fazer uma coisa, eu posso mortificar. Eu posso colocar menos comida no meu prato, eu posso não comer doce, porque, claro, a vida do diabético já pede que ele elimine tudo isso. Mas sempre tem maneiras de sacrificar-se. Entendeu? Tenho um prato mais gostoso, eu vou optar por uma coisa mais simples. Tem uma mistura que pode ser um pouco mais requintada, eu vou rejeitar isso por amor a Deus, porque ou nós trilhamos o caminho da esperança, ou a gente vai deixar de ter virtudes na nossa vida espiritual por causa da nossa gula. E uma das coisas que eu vi que tem várias pessoas na quarentena sofrendo, e eu entrei um pouco nessa dança, a gente não pode mais sair. Então como que era a minha vida? Fazia missão, saía sexta-feira, viajava sábado, domingo, tinha contato com pessoas, pregava, estava diante de um público, uma vida totalmente diferente. Todo dia saía, coisa de trabalho para lá e para cá, agora eu tô trancado dentro de casa. Entendeu? Então quer dizer, você fica com fome, tem os atrativos e tal. E aí chegou num dia eu falei assim, meu, o que é isso? Entendeu? O que é isso? Sabe, fica procurando cardápios diferentes. Meu, que nada. Entendeu? Vamos comer comida mais simples, sabe? Eu refletindo comigo mesmo. Por quê? Porque eu não posso ser dominado por esses instintos. Eu não posso ser escravo disso. Eu tenho que ser uma pessoa temperante para ter domínio de mim mesmo, a ponto de a minha alma mandar no meu corpo e sujeitar o meu corpo à minha alma, baseado nas virtudes que eu devo seguir para ser uma pessoa forte, amar a Deus e cuidar da minha família, lutar pelos meus ideais, porque caso isso daí não aconteça, tanto nem na minha vida como na sua, a gente vai rodar e vai ser esmagado. A São Macário, célebre padre do deserto, um dia doaram um magnífico cacho de uva. O santo quis se mortificar e se apressou em levá-lo para outra eremita. Este aceitou reconhecido, mas pensou de sacrificar-se, levando o cacho de uva a um outro monge doente. E assim de um para o outro, o cacho de uva voltou às mãos de São Macário, que ficou edificado pela temperança e caridade que reinava entre os monges. Isso daqui é muito bonito. Olha, eles foram recusando e o cacho voltou para a mão de São Macário, né? Bom, eles eram muito ascetas, assim, muito mesmo, vivia no deserto, e aí você tem que procurar
no seu estado de vida, ver o que você pode fazer para agradar Jesus Cristo naquilo que Deus te chama. O coração temperado é assim, se contenta com o mínimo, o indispensável, e o resto transforma em dom de amor a Deus e aos irmãos. Diz que São Francisco de Assis colocava cinza nas comidas, né, para evitar ficar tendo aquele sabor suculento. A sociedade de hoje em dia, gente, ela foi montada para deixar o homem mole. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso daqui. Jesus nos oferece o seu coração para isto. Devemos aprender com ele a amar o que merece ser amado, pois nunca nos sobreviverá menos, transformando o resto em ocasião e meio de caridade na renúncia às vontades da natureza ferida. Por isso que muitas vezes os pobres passam fome, porque as pessoas querem ter mais prazer, ficam fechados, porque uma pessoa que vive no prazer, ela não sabe partilhar, e quando ela vê uma pessoa passando necessidade, ela vai falar assim, a providência vai vir na sua vida, viu? Deus está contigo. Mas eu que tenho aqui, ó, o meu dinheiro, que posso comprar uma cesta básica, que posso te abençoar, Deus me livre de querer fazer uma caridade. Por quê? Porque senão eu não vou poder comer todos os dias, ter os meus sequinhos saborosos, não vou poder ir numa churrascaria, não vou poder pagar um rodízio japonês, porque aliás, né, eu preciso, porque é Deus que fez a comida, Ele está providenciando para mim e tal. Ah, desgraça do inferno. Coração intemperado. O homem deve aprender a tratar o corpo como se trata um doente, a qual se recusam muitas coisas inúteis que se deseja e ao qual se prescreve um regime que repugna. Esta máxima de São Bernardo é a máxima de ouro do homem temperado. Ao contrário, para o homem temperado vale a terrível expressão de São Paulo: o Deus deles é o ventre. E o verso do salmista: seu coração é espesso como a gordura. Meu Deus do céu, que paulada, né? Obrigado, Senhor Jesus. Enquanto isso, eu meio temperado, querendo catar e tapar a boca da minha filha que está cantando ali embaixo. Talvez sejam poucos que percebem a gravidade mortal que a intemperança provoca no corpo e no espírito. Vai dizer aqui, ó, pela intemperança muitos caíram, diz o Espírito Santo, enquanto o homem sóbrio prolonga a vida. Eclesiástico 37:34. Então acho que também cabe aquele capítulo, aquele versículo de sabedoria 1:12, né? Não procureis a morte por uma vida desregrada. Eu teve uma das pessoas mais queridas da minha vida que faleceu recentemente. E um dia ele me ligou chorando quando eu tinha feito a amputação da primeira perna, porque devido à falta de sobriedade no comer, ele falou, não trilha o mesmo caminho que eu, não, Anderson. Eu tô tirando a minha primeira perna, e depois ele tirou o dedo, tirou o pé, perdeu uma perna, depois perdeu outra. Ele me ligou chorando do hospital e disse pra mim, Anderson, não vai pelo mesmo caminho que eu. E eu nem sabia naquela época que eu era diabético. E hoje eu sou diabético, entendeu? Então, quer dizer, se eu morrer antes, vai ser por minha culpa. Só que quando eu estou diante de um prato de comida, eu tenho que pensar na Maria Clara, no Gabriel e na minha esposa. E o que vale mais a pena? Eu estar mais aqui para poder servir a Deus, para poder servir a minha família, ou ficar me banqueteando à vontade com coisas que podem me dar prazer e me abrir a cova mais rápido? Aqui, ó, porque ele está falando aqui, ó. Pela intemperança, muitos caíram. Esta é uma verdade que interessa a muitos homens. Os vícios e orgias, as bebedeiras e as festas destroem a saúde física e moral de tantos homens. Fumo, pinga, cerveja, drogas matam mais vidas humanas que a guerra. Destroem o sistema nervoso, fazendo gastar patrimônios inteiros, provocando ruínas e misérias sem contas. Insônia, vômitos e cólicas são um tributo insaciável, vai dizer Eclesiástico 31, do versículo 23 ao 24. Até grandes homens se arruinaram por não ter praticado a temperança. Sabe-se, por exemplo, que Maomé, pela sua intemperança na comida e por sua impureza, morreu quase subitamente aos 60 anos. E era tão gordo que nos últimos anos não conseguia mais fazer as prostrações prescritas no ritual durante a oração. Olha aqui, essa coisa eu não sabia não, dessa questão de Maomé. Os piores danos da intemperança são morais e espirituais. Por causa da intemperança, o coração chega a desfazer-se e corrompe-se o espírito. O espírito sufoca-se e se degrada. Aí vai dizer aqui São Paulo, aí não vos embriagueis com vinho, que é causa de luxúria, Efésios 5:18. E aí vai dizer aqui, ó, as carnes, o vinho e o ventre, cheios são canteiros de iniquidade, vai dizer São Jerônimo. Meu Deus do céu. Quando os sentidos perdem o vigor nas delícias da mesa, o coração se abandona aos prazeres. Olha que frase. Quando os sentidos perdem o vigor nas delícias da mesa, o coração se abandona aos prazeres, acrescenta São Gregório.
Quando contentamos o demônio da intemperança, ele se retira para dar lugar a outro demônio, aquele da impureza, adverte São João Clímaco. E enfim, Santo Isidoro completa o quadro da ruína dizendo: os excessos da mesa enfraquecem a vivacidade da inteligência e deprimem as faculdades do espírito. Quero dar um testemunho para vocês aqui. Há muitos anos atrás, eu estive no mosteiro do Rio de Janeiro e eu estava com muita vontade de conhecer Dom Estevão Bittencourt, que foi um dos homens mais inteligentes da nossa igreja aqui no Brasil, e que após a morte dele eu li até um artigo que dificilmente a ordem beneditina teria alguém para substituí-lo. Ele é referência para muitos católicos no Brasil, inclusive para o professor Felipe Aquino, por causa da sua clareza de doutrina. E eu fui lá no mosteiro e tal, ele estava muito velhinho, e quando eu vi ele passando assim, nossa, eu fiquei com uma vontade de conversar com ele, não podia, porque ele estava corcundinha, sendo carregado por um médico e tal. E eu fui lá para ter uma reunião com o monge, a gente estava com alguma coisa de projeto espiritual, que acabou não dando certo, porque para estar nesse projeto espiritual eu também teria que ser um religioso monge, e essa não era a minha vocação, então por isso que não deu certo. Mas ele chegou e comentava comigo que esse Dom Estevão Bittencourt chegou e falou para o pessoal do mosteiro qual que era o segredo dele, em escrever bem, em ter inteligência, clareza, porque as pessoas perguntavam. Ele falava: o segredo eu aprendi com Santa Catarina de Sena. Quando você come muito, a sua inteligência fica embotada, você não entende as coisas. E quando você é temperante, o que está dizendo aqui, a sua inteligência brilha melhor, você tem mais clareza nas coisas. Por quê? Porque o teu corpo ele não fica lânguido, cansado, essas coisas todas. E eu falei assim: nossa, tanto tempo Jesus me deu essa lição, sabe? Por que eu fui logo no começo do meu apostolado? Eu era um menino novo, eu tinha mais ou menos uns 24, 25 anos de idade, sabe? E Jesus estava querendo me ensinar isso. Infelizmente eu não aprendi, porque se hoje eu estou com diabetes, foi por causa do meu desregramento na mesa. E agora, por força, eu estou sendo obrigado a não poder comer o glúten, a não poder ficar comendo arroz, a não poder ficar comendo... Porque a gente tem que combater o diabetes desse jeito, né? Evitando carboidratos, arroz, então tem que ficar muito na salada, nos legumes, que assim a gente tem até feito. Graças a Deus até Deus nos deu uma providência de ter uma air fry aqui em casa, né? Compramos recentemente para evitar fritura, essas coisas todas. Mas lá atrás Deus já tinha me dado um toque, né? Então hoje, quer dizer, com essa questão do diabetes, da cansaço, um monte de coisa. Por quê? Porque Deus tinha me dado um toque. E hoje eu estou tendo que refrear a força. Sabe para quê? Para não morrer rápido, para não ter parte do meu corpo amputada, entendeu? Então isso é muito sério, isso não é brincadeira não. Então vamos aqui, ó, ver aqui, ó, o que vai dizer Santo Isidoro. Vai dizer aqui, ó: os excessos da mesa enfraquecem a vivacidade da inteligência e deprimem as faculdades do espírito. Então quem quiser ser inteligente e entender as coisas de Deus, caminha assim. Atenção então, inspiremos no coração de Jesus, o modelo de sobriedade. Ele nos ajude a dominar os nossos instintos para que levemos uma vida cristã, né? E aí vai dizer, recomenda o Papa Paulo VI, é absolutamente necessário que os fiéis aprendam dele a maneira perfeita de pôr em ordem a própria vida. Querido, dá o seu testemunho, escreva aqui embaixo, diga se essa meditação fez bem para você, se você nesse período de quarentena extremamente forçada, que já está indo para 4 meses quase, você está mais ansioso ou não, está comendo mais ou menos, vamos nos ajudar em comunidade e rezar um pelos outros. Viva o Sagrado Coração de Jesus, que é temperante e que nos ajude nessa virtude para termos domínio próprio. Deus abençoe, até amanhã.